Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. Sejam bem-vindos ao nosso podcast diário, a Catequese no seu dia. Eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e vamos dar continuidade às nossas reflexões sobre o mês missionário. Hoje, dia 28/10, quinta-feira, nós estamos chegando ao final das nossas reflexões sobre o mês missionário. E para fecharmos com chave de ouro, nós iremos então conhecer a história de São Francisco Xavier, padroeiro das missões. O dia 3 de dezembro, a Igreja no mundo celebra a memória de São Francisco Xavier, que em 1925, juntamente com Santa Teresinha do Menino Jesus, foi proclamado pelo Papa Pio IX padroeiro das missões. Ele foi identificado em 25 de outubro de 1619 pelo Papa Paulo V e canonizado pelo Papa Gregório XV. A 12 de março de 1622, simultaneamente com Santo Inácio de Loyola. Espanhol de Navarra, Francisco nasceu no Castelo de Xavier em 1506. Juntou-se ao grupo de Santo Inácio quando foi estudar em Paris, França. Cofundador da Companhia de Jesus, jesuítas, foi um missionário incansável que evangelizou na Índia, Indonésia e no Japão durante 10 anos, convertendo muitos à fé. Foi à China, mas não pôde entrar. A Igreja considera que Francisco seja o missionário que mais converteu pessoas ao cristianismo desde o apóstolo São Paulo. Ao longo de sua peregrinação missionária, Xavier escreveu várias cartas, nas quais ele narra os lugares que conheceu e os desafios da missão. Viemos por povoações de cristãos que se converteram há uns 8 anos. Nestes sítios não vivem portugueses, por a terra ser muitíssimo estéril e extremamente pobre. Os cristãos desses lugares, por não terem quem os instrua na nossa fé, somente sabem dizer que são cristãos. Francisco também fazia apelos. Muitos deixam de se fazer cristãos nestas terras, por não haver quem se ocupe de tão santas obras. Muitas vezes me vem ao pensamento ir aos colégios da Europa, levantando a voz como homem que perdeu o juízo, e principalmente a Universidade de Paris. Falando na Universidade Sorbona aos que têm mais letras que vontade, para se disporem a frutificar com elas. Missões. A primeira ação missionária de São Francisco Xavier aconteceu no dia 20 de setembro de 1543, na costa oeste do sul da Índia, a norte de Cabo Comorim, local que os portugueses chamavam de Costa de Pescaria, onde a prática da pesca era muito popular. Essa prática não era bem aceita pela religião hindu. O cristianismo, quando chegou ao lugar, foi receptiva, pois além de aceitar a profissão, tinha como um de seus símbolos o peixe, além de alguns de seus apóstolos que depois tornaram-se pescadores de homens. Em 1545, foi a portuguesa Malaca. Partiu dali para as ilhas de Amboíno, onde permaneceu até meados de junho de 1546. Ainda no mesmo ano, em 1547, Francisco trabalhou nas Ilhas Molucas, cavando os alicerces de uma missão permanente. Após partir da região, o seu trabalho foi continuado por outros missionários.
Na década de 1590, já havia em torno de 50 e 60 mil católicos na região. No ano de 1548, o missionário retorna à Índia, onde passa os próximos 15 meses de sua vida. Alguns portugueses consideram que o seu estilo de vida não é cristão. Chegaram a querer impedir o seu trabalho missionário. Então, ele decide ir para o Sudeste. No ano seguinte, visita Cantão, na China. Foi acompanhado pelo padre Cosme Torres, Ajiro, pelo irmão João Fernandes e por outros 2 homens japoneses que estudaram em Goa. Em julho de 1549, Francisco alcança o Japão. Este foi um dos países mais difíceis para o missionário conseguir explicar e implantar o cristianismo. Xavier foi o primeiro jesuíta a ir lá em missão. A limitação foi a língua japonesa, que era diferente de todas as outras que conhecia até então. Para ajudar, levou consigo algumas pinturas da Virgem Maria e da Virgem com Jesus. Os japoneses, no entanto, não se revelaram pessoas de fácil convencimento. Mas, com o tempo, a missão de Francisco Xavier foi considerada frutuosa. Ele estabeleceu congregações em Hirato, Yamaguchi e Bugon e escreveu um livro em japonês sobre a criação do mundo e a vida de Cristo. Fica ali até 1551. Mais uma vez na Índia. Em Goa, Xavier ocupa-se de enviar para as regiões da Índia grupo de novos jesuítas, recém-chegados ao país, com o objetivo de fundar missões. Ele também dirige o Colégio de São Paulo em Goa, que formava catequistas e padres asiáticos, promovendo também a tradução de livros religiosos para as línguas locais. São Francisco Xavier morreu em 3 de dezembro de 1552, tentando entrar clandestinamente na China. Queridos irmãos e irmãs, não podíamos deixar de mencionar São Francisco Xavier, padroeiro das missões, para que possamos conhecer um pouco mais sobre a história deste grande santo, que escreveu a sua história trabalhando na missão. E quantos desafios ele não enfrentou, mas mesmo assim foi adiante, pois o chamado era muito forte em seu coração. E você, gostou de ouvir a história de São Francisco Xavier? Já conhecia? Deixe nos comentários. No nosso próximo podcast, nós iremos ouvir a história de Santa Teresinha do Menino Jesus, que juntamente com São Francisco Xavier, são os padroeiros das missões. Queridos irmãos e queridas irmãs, é muito importante deixar os seus comentários, deixar a sua curtida e compartilhar os nossos podcasts. Dessa forma, você ajuda para que os nossos trabalhos de evangelização alcancem mais pessoas. Desejo a todos uma ótima e abençoada quinta-feira. E não se esqueça, nós temos um encontro marcado. Até o nosso próximo podcast.